Boa noite, Mônica. O Instagram ainda está convidando o pessoal. Hoje a gente vai fazer uma live com o Dr. Pedro Melo. Ana Helena. Convida o pessoal aí. Convida todo mundo, que daqui a pouco o Dr. Pedro está chegando. Como é que tá o meu áudio? Tá dando para ouvir legal? Ah, até minha mãe tá na live. Meg, eu acho que pronunciei teu nome assim, né? Tua pergunta tá até aqui. Você falou que não ia poder assistir. Vai ser respondida hoje. Vamos aguardar que daqui a pouco o Dr. Pedro tá chegando aí. Ele já tá com 12 pessoas online. Olha, ele entrou. Vamos ver se vai dar uma conexão certa aí. E aí, Lucas? Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Posiciona um pouquinho o celular mais pro meio. Aqui. Tá melhor? Tranquilo. Boa. Vamos aguardar o pessoal entrar, que a gente tá só com 17 pessoas online. Tá tranquilo. Mas já tem muita gente. Tranquilo. Se já quiser se apresentando. Se quiser, posso ir apresentando sim. Bom, veja, boa noite, né? Primeiramente, boa noite para todos que nos assistem, todas as pessoas que nos assistem hoje. Primeiro eu quero agradecer, né, o empenho das pessoas de estarem aqui acompanhando a gente, dedicando esse tempo importante de vida que é para todo mundo, né, para estar debatendo um tema que é de extrema importância, porque principalmente para quem vem acompanhando pacientes que fazem uso da cannabis, né, da planta da maconha, na sua forma terapêutica por 6 anos. Eu já venho desenvolvendo esse trabalho. Os primeiros pacientes que eu prescrevi foi em junho de 2014. Eu comecei com um paciente de transtorno do espectro do autismo, né, e epilepsia, e depois eu fui ampliando essa prescrição, né, para os diversos diagnósticos que a cannabis trata. E assim, agradecer ao Oliver, né, por abrir o canal, né? E aos pais, né? É a primeira vez que eu coloco minha cara por aqui. Muito bom. Vai se acostumando, porque a gente trabalhando em conjunto. Eu quero te agradecer, Lucas, pedir desculpa por não dar o feedback para você poder realizar o trabalho midiático de maneira otimizada, como você propõe, mas eu prometo melhorar, né? Demandar um tempo para isso. Né, e a gente deve melhorar assim essa comunicação a partir desse mês que entra. Eu estou me programando para isso. Meu nome é Pedro Melo, eu sou médico de formação, né, eu me graduei na Escola Latino-Americana de Medicina em Cuba, chamada ELAN, me graduei no ano de 2006. Inicialmente eu fui fazer a residência de infectologia, não concluí, porque vi que não estava tão satisfeito com aquela especificidade daquela especialidade. Depois eu fui cumprir missão internacional, eu faço parte da brigada Henry Reeve, que é a brigada cubana que está sendo cotada para o Prêmio Nobel da Paz, uma brigada criada para cumprir missões internacionais. E a partir de 2014 eu me desloquei de Aracaju, que é minha cidade natal, para o Recife, que é onde eu resido hoje, para fazer a residência médica de acupuntura no Hospital das Clínicas da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, que dá também a graduação do título de pós-graduação em dor, né, que é outro título que eu tenho.
E concluindo em 2016, eu me apressei para fazer a especialização de neurociências aplicada à clínica. O meu conhecimento de neurociências ele é justamente voltado para ser trabalhado no que eu observo em consultório, para poder apurar, para poder criar estudos. É claro que a gente tem muito desafio para realizar estudos, principalmente com a cannabis, né? Porque existe muito tabu. E graças a espaços como esse, a gente está conseguindo superar cada vez mais esse tabu, né? Esses desafios. E desde 2014, a partir do momento que eu fui participar do 4º Simpósio Internacional do Uso da Cannabis Medicinal, realizado pelo CEBRID e pela Unifesp, lá em São Paulo, eu comecei a prescrever, né, a cannabis na sua forma, nas suas diversas formas, e a partir de 2016 me aprofundei nos estudos da terapia psicodélica e vim orientando alguns pacientes também que vêm buscando esse tipo de terapia. Atualmente eu faço parte também de um projeto de pesquisa, e é bom estar falando sobre isso aqui, porque a gente sabe que existe uma relação, né, de pelo menos 1/3 de pacientes com diagnóstico de TEA, né, transtorno do espectro do autismo, que cursam para epilepsia, e eu estou contribuindo com o projeto do doutorado do Igor, né, Igor Tchaikovsky, que é sobre o estímulo de som, do som anticonvulsivante. Então, até antes da pandemia, eu vinha convidando pacientes e ou responsáveis, né, para estar chegando até o laboratório de neurofisiologia, que é comandado pelo professor Marcelo Carrão, lá da UFPE, para a gente fazer esse estudo, que vem se mostrando muito eficaz na redução de crise convulsiva. Então, atualmente, eu também estou contribuindo com esse tipo de estudo. E é esse trabalho que eu venho realizando, né? Apesar de também atualmente, né, recentemente me incorporei também ao enfrentamento ao Covid, né, pela Prefeitura do Recife. Então, atualmente eu faço consultório particular, atendo pelas associações, Sativoteca, Acolher, Cultive, faço parcerias com várias associações parceiras também de cannabis e tenho esse trabalho como plantonista. Esse sou eu atualmente. Vou contar só um pouquinho como a cannabis entrou no tratamento de Oliver. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. A gente iniciou, eu acredito, a consulta com o senhor em 2016. Que surgiu mais como uma curiosidade nossa na época, porque pouco se falava, hoje em dia tem muito mais informação. E o que tinha disponível a gente foi atrás. Eu me lembro até que eu já cheguei já sabendo um pouco de como seria o tratamento, e a dificuldade era um médico que prescrevesse. Para também a gente não estar iniciando o tratamento por conta própria, porque tem muita gente que faz isso, né? Sim. E a ideia também da live é justamente mostrar a importância do médico no acompanhamento do tratamento. E a gente chegou até o senhor por indicação de uma mãe, num grupo, e falou muito bem do Dr. Pedro, e até hoje a gente tá junto, né? Com certeza, tamo junto. Foi um pouco, quando o senhor citou o tabu, a gente enfrentou um pouco isso também. Não para ter início do uso, mas sim para falar isso com as pessoas que a gente conhecia. Porque todas as vezes que eu encontro uma família que tem dá para perceber, né? O semblante dos pais com a dificuldade de estar encontrando um tratamento digno para o filho. Eu não me sentia tão confortável no início estar falando isso. Eu acho que o barulho deve ser aí no Dr. Pedro. Aqui, deve ser um ventilador, está com o ventilador ligado, ou o meu. Deve ser o seu. Então, assim. Olha, fazendo por conta própria ali, ó. A moça falou. Então, eu não me sentia tão confortável para estar falando. Então eu enfrentei esse tabu, até meu, de estar informando mais. E depois disso eu comecei a virar um multiplicador.
Para tudo que era patologia que eu sabia que a cannabis funcionava, eu sempre falava. Até dentro da família também. E por isso que chegamos até aqui. Que coisa boa, ainda bem que chegaram. Pois é, é bom você estar falando sobre isso, Lucas, porque o que acontece, né? Existem algumas falas minhas quando eu vou falar sobre o tratamento com a cannabis, né? Que elas vão ter que ser repetitivas no sentido de ideia base, ideia central, porque eu acho que é fundamental cada pessoa ir compreendendo alguns conceitos, né? Algumas pessoas que passam pelo tratamento, eu costumo dizer que não pode sair da consulta sem esse entendimento, entendeu? Então, assim, eu também enfrentei alguns desafios, né, enquanto médico. É claro que eu nunca tive problemas maiores, né, com isso, mas sempre tem aquela gracinha, né, de falar, doutor maconha e tal. E assim, eu sempre tirei de letra porque eu falava, bom que vocês gravem dessa forma, porque toda vez que vocês ouvirem que a cannabis tem uma indicação, vocês vão lembrar de mim. E é isso que acontece. Hoje eu tenho muitos colegas que procuram orientação. E eu venho me dedicando desde 2018 também a estar explicando, conversando com a comunidade médica, né, fazendo curso de prescrição para médico, justamente para ampliar. Né? Hoje, né, eu consigo ter um corpo clínico que me acompanha, né, que eu consigo direcionar pacientes, né, devido ao excesso de, né, a busca que existe, a demanda é maior do que o número de médicos, então às vezes a pessoa vai marcar consulta comigo mesmo no consultório particular e termina demorando um mês. Então, como os casos são graves, eu decidi também estar ampliando esse corpo médico, né, nesse trabalho. E aí, assim, é mais ou menos isso também que aconteceu com você. Eu acho que o importante dessa live é que cada um saia daqui mesmo como um multiplicador de ideias. Cada atividade como essa, ela é importante. Lembrando que a cannabis ela é uma ciência, né? A ciência canábica é uma ciência que ela vai vindo da população para a ciência. A ciência ela não acompanha, né, os estudos, nos modelos convencionais, eles não acompanham a demanda que existe. Né? E a prova disso é o consultório. Hoje a gente tem mais pessoas não médicas que está sabendo do assunto do que a própria comunidade médica de maneira proporcional. Mas a gente vai conseguir avançar nesse sentido. E foi basicamente isso. Quando eu voltei daquele evento, que eu fui me deparando, encontrando os pacientes no ambulatório, eu falava, esse paciente ele tem critério, esse aqui também, esse aqui também. E por que vários pacientes têm critério? Vamos começar já a falar um pouco sobre a cannabis e o autismo, né? Entrando na questão do conceito básico, né, vale lembrar que, assim, esses conceitos que eu disse que a pessoa não pode sair da consulta sem entender, é primeiro entender o seguinte, muitas pessoas me procuram e falam assim, Pedro, o tratamento ele é com o quê? É com canabidiol, é com maconha, é com cannabis? Eu estou meio confuso porque eu escuto várias informações. Veja, o canabidiol, que é o CBD na sigla, ele é um dos compostos que existe na planta da cannabis. Certo? Então, você tem canabidiol, você tem CBN, que é o canabinol, tem o THC, delta-9-tetracannabinol, são centenas de compostos e o canabidiol é um. Quando a gente vai falar de terapia canabinoide, inicialmente a gente já pode ter um divisor de águas. O tratamento é com canabidiol isolado ou é com esse fitocomplexo que envolve todos os elementos da planta? Os dois são corretos. Né? Tem pessoas que lançam mão, né, do tratamento com o canabidiol, estão felizes, estão contentes, mas a gente tem que informar que esse tratamento é um tratamento mais custoso, né, porque ele é um tratamento importado ou se comprado no Brasil, como foi permitida a comercialização, ele está custando R$2.000, então ele fica inviável quando a gente vai pensar na gama de pacientes que necessitam fazer esse uso. Mas sim, tem pessoas que tratam com canabidiol e essa é uma opção que tem que ser informada ao paciente. E tem pessoas que decidem tratar com o fitocomplexo, com os elementos da planta como um todo. Isso é uma questão de critério médico. Tem médico que não quer tratar com canabinoide, tem médico que quer tratar com canabinoide isolado e tem médico que opta por tratar com fitocomplexo, que como de maneira preferencial. A decisão é do paciente e o responsável, mas muitos pacientes eles perguntam, mas o senhor recomenda mais o quê? O tratamento com fitocomplexo. Por que eu estou dando essa introdução? Porque é o seguinte, nesse conceito, se a pessoa diz, bom doutor, então, se você está dizendo que o fitocomplexo é o que você está indicando,
eu vou pelo fitocomplexo. Então, a primeira coisa que a gente tem que explicar para essa pessoa é o seguinte: olha, o tratamento ele é com a planta. Ele é com a planta da maconha. Eita, não gostei do nome, é um nome muito carregado. Tá bom, você chama do que quiser, liamba, ganja, derijo, hemp, marihuana, mas é a planta que foi demonizada, mas a gente não pode considerar como uma planta do demônio, porque a planta ajuda, e eu nunca ouvi falar que o diabo ajuda ninguém. Então, o tratamento ele é com a planta. Esse é o primeiro conceito fundamental. Segundo conceito é o seguinte: é entender que assim, quando a gente opta por tratar com a planta, o que a gente está fazendo não é dar mais um remédio. Ah, você já toma vários remédios, segura aí mais esse. Não, na verdade, a maioria dos pacientes vem para se livrar das drogas alopáticas. Agora, se livrar desde que fique compensado do ponto de vista sintomático. Não adianta você retirar também os medicamentos e deixar o paciente descompensado, né? Então, eles vêm na intenção de substituir. Então, mais do que falar, olha, eu vou retirar os seus remédios, ou pelo menos a proposta de retirar as drogas alopáticas de maneira responsável e segura, a gente fala, a gente vai substituir por outra terapia. Esse segundo conceito não consiste nisso. O tratamento, ele é de você não só colocar um remédio, mas você colocar uma dose a mais do que o corpo fabrica. O que eu estou querendo dizer? Em 1992, a equipe lá em Israel, do Rafael Mechula, desvenda que nós, seres vertebrados, gato, cachorro, seres humanos, temos um sistema que é o sistema endocannabinoide. E esse sistema endocannabinoide, ele consiste em quê? Em que a gente tem receptores canabinoides e nós produzimos endocannabinoides e que quando eles se ligam, né, nesse esquema de chave e fechadura, ele vai provocar as modificações e as funções desse sistema endocannabinoide. Tá. E o que o sistema endocannabinoide faz? Porque o sistema respiratório, a gente sabe, né, troca gasosa, o sistema digestório digestivo, na função de nutrir o corpo, né, o neurológico. E o sistema endocannabinoide? O sistema endocannabinoide ele é responsável por modular, ele atua como se fosse um maestro, modulando os demais sistemas. Sistema respiratório, sistema reprodutor, sistema, enfim, né, todos os demais sistemas. Então, qual é o segundo conceito? O primeiro é que o tratamento é com a planta, o segundo é que a proposta de tratar com a planta é dar uma dose extra daquilo que o corpo já fabrica para modular um sistema que atua como se fosse um maestro frente aos demais sistemas. Por quê? Porque a planta contém fitocannabinoides. Tá? Terceiro conceito é, doutor, então a proposta é de colocar uma coisa para tratar tudo: Alzheimer, autismo, Parkinson, epilepsia, dor, câncer, insônia, doença autoimune, é para tratar tudo, é uma coisa tratando tudo, não. O terceiro conceito que a gente tem que deixar bem claro é, o que a gente está falando é que a planta é uma verdadeira farmácia. Então, o que você tem ali são centenas de compostos, há quem diga que ultrapassa o milhar já, estudos mais recentes, mas o fato é que nessas centenas de compostos você tem compostos como ácido linoleico, como ômega, como os flavonoides, como os fitocannabinoides, que é deles que a gente vai centrar a atenção. A gente vai falar aqui sobre os fitocannabinoides, e sobre os endocannabinoides e sobre os canabinoides sintéticos. Esses grupos de canabinoides é que vão agir nesse sistema, provocando as diversas modificações. Tá, mas aí, quem são os fitocannabinoides? Aí é onde entra canabidiol, né, que é o CBD, o THC, CBDV, THCV, CBDA. Então são dezenas de fitocannabinoides e que cada um desses canabinoides ele já tem ações que são bem conhecidas pela ciência. Ação antipsicótica, antiepilética, neuroprotetora, de neurogênese, formação de novos tecidos neurais, né? E aí vem analgésica, enfim, antitumoral, antioxidante. Então, como a gente conhece as diversas ações desses canabinoides, então a gente consegue entender por que a planta consegue tratar vários diagnósticos. Então o terceiro conceito é esse: ninguém quer transformar a planta numa panaceia. O que a gente quer fazer é colocar uma farmácia disponível para modular esse sistema nas pessoas que necessitam fazer o seu uso. Qual é o quarto conceito? O quarto conceito é o seguinte: doutor, eu ouvi falar que a maconha causa esquizofrenia. Não, a maconha não causa esquizofrenia. Ela pode desencadear em pacientes
que já tem uma predisposição e depende do tipo de maconha. Então, o quarto conceito não é correto a gente afirmar maconha faz isso, maconha faz aquilo. Tem que dizer qual. Por quê? Porque existem mais de 3.500 tipos. Mais de 3.500 cepas. Não entendi. Pronto, aí eu sempre dou o exemplo da manga. Não existe manga rosa, manga miúda, manga espada, é tudo manga. Mas são diferentes cepas. Cannabis é a mesma coisa. A gente tem diferentes cepas aqui no Nordeste, chamada manga rosa, rabo de raposa, cabeça de negro. E tem as importadas, né? Skunk, White Window, Charlotte Web. Então, são diferentes cepas e a diferença entre uma e outra é justamente a proporção de cada composto. Ora, se eu sei o que cada composto proporciona como função e eu sei a proporção que ele está naquele tipo de cepa, na hora de eu indicar, eu vou indicar aquela cepa que tenha aquele canabinoide em evidência para tratar aquele diagnóstico que eu avaliei previamente. E o quinto conceito tratar com a maconha, ela pode ser feita de diversas formas. Como é que acontece? Tem pessoas que se tratam usando a maconha fumando antes de dormir. Essa é a forma mais adequada? Não, não é a forma mais adequada, porque o que a gente tem aí é o uso pela forma inalatória fumária, que o trato respiratório ele fica comprometido com a fumaça. Mas essa pessoa está se tratando? Não, ela faz uso recreativo, ela fuma para dormir. Não, porque aí não tem recreio no meio. Então ela é um uso terapêutico, só que não é um uso ideal, otimizado, o mais adequado. E aí entra naquilo que você falou. O tratamento ideal, que é o quinto conceito, é aquele onde a pessoa tem um acompanhamento, né, de um profissional especializado, né, e que também ela saiba o que é que ela está usando. Você pode usar um óleo que foi doado e esse óleo ser o melhor, né, deixar você completamente assintomático. O óleo que meu vizinho conseguiu, eu não sei o que tem, e ele me deixou assintomático. Ele não é terapêutico? Ele é terapêutico. Mas o tratamento está adequado? Não. Por quê? Porque quando você pedir outro frasco, você vai querer saber o que tem ali dentro e você não vai saber. Então você vai poder repetir o uso daquele derivado de maneira mais fiel, para poder obter aquela resposta que você obteve anteriormente. Então, esses são os 5 conceitos fundamentais que a gente tem que entender para qualquer coisa que a gente for tratar com a cannabis. Isso é um conceito que se aplica a qualquer tratamento que implique o uso da planta, né? Veja, a maioria das pessoas que lidam com o paciente autista, né, são pessoas que terminam virando especialistas no tema, né, sabem muito sobre esse diagnóstico, pesquisam, vão em busca, mas sempre tem aquelas pessoas que ficam com alguma dúvida. Né? Então, eu não vou me aprofundar falando sobre o autismo como tal, mas vale a pena a gente ressaltar, né, que nos Estados Unidos a gente já tem que de 1 a cada 59 crianças já recebe esse diagnóstico de autismo, já tem esse diagnóstico de autismo. Então, é um índice, é uma prevalência que ela vem aumentando cada vez mais. Basta a gente lembrar no tempo de escola, né, que a gente não tinha aquele número. Porque tem patologias que, quando a gente, desordens, né, melhor falando, que às vezes a gente fala, não, mas isso aqui não era diagnosticado naquele tempo e agora com o avanço da ciência. Não, a gente não tinha a presença de tantos pacientes antigamente. Então, existe um impacto social sobre o aumento desse número de casos, né, de diagnósticos de pacientes autistas, e isso tem impacto tanto na vida, na qualidade de vida, e do ponto de vista social, até econômico mesmo. Né? O que acontece? Quando a gente fala sobre o que acontece com a causa, tem muita gente que pergunta assim, vem cá, o que é que causa o autismo? É claro que a gente não existe uma causa estritamente definida, ainda que a gente sabe que 1/5 dos pacientes, né, 20% dos pacientes, eles cursam com uma síndrome genética associada, pode ser uma síndrome de Rett, às vezes até a síndrome de Down também vem o paciente que tem o diagnóstico de síndrome de Down e também o diagnóstico de TEA, né, um diagnóstico que ele é dado de forma clínica. Então, 20% desses pacientes, eles vão ter uma síndrome genética associada. Então, existe um fator genético importante no comprometimento do diagnóstico, da aparição do diagnóstico do autismo? Sim.
Mas a gente não pode esquecer também de fatores fenotípicos, que são os fatores externos. E que fatores externos são esses? São tudo que influencia o nosso arredor. Que é o quê? Alimentação. E aí, quando a gente fala de alimentação, a gente tem que lembrar que o Brasil atualmente é o país que mais consome agrotóxico no planeta. E aí, falando disso, essa coisa do fator genético e da alimentação, ele não é indissociado. Por quê? Porque existe a epigenética. A gente sabe que vários fatores externos, e aí eu cito o agrotóxico como um deles, eles podem mudar, inclusive, o DNA do ser humano adulto. Né? Por exemplo, o que eu consumo na minha alimentação não vai provocar uma modificação na minha identidade genética, de modo que o que eu vou transmitir para o meu filho não é aquilo que eu trouxe do meu pai e da minha mãe, já que eu trouxe do meu pai e da minha mãe modificado por esses fatores externos. Então, a gente tem que citar que esses fatores externos, eles são algo também que são muito importantes. Para você ter uma ideia também, o uso de medicamentos. O ácido valproico, né, que é um anticonvulsivante bem conhecido, ele é tão relacionado à aparição de comportamento autista que ele é utilizado, né, em estudos, né, para induzir o autismo quando vai ser feito um estudo, né, do tipo pré-clínico, em modelos animais. Ou seja, eles pegam o ácido valproico, né, administram no rato, no camundongo, e aí, assim, vale dizer que quando a gente fala de estudo pré-clínico, que são estudos em modelos animais, no caso do estudo do comportamento autista, ele é um estudo muito fiel. O rato, ele consegue demonstrar de uma maneira muito fiel aquilo que vai acontecer quando provavelmente esse estudo for avançar para ser aplicado em humanos. E uma das formas de induzir é colocar um ácido valproico. Existem também estudos falando da evidência do paracetamol. Veja, o paracetamol, né, tão inofensivo, vendido de farmácia de qualquer forma, ele também é muito citado como fator de risco para a aparição de autismo, né, quando é usado na gestação. E aí, falando também da alimentação e a influência no DNA, né, epigenética que eu falei, antes de chegar nessa influência do DNA, a gente tem a própria alteração da microbiota intestinal. Em abril de 2018, eu fui dar uma palestra no Congresso Internacional sobre Autismo e eu fui chamado para falar justamente sobre o uso da cannabis, né, no tratamento do autismo. E a outra palestra que eu dei foi justamente sobre disbiose e a relação disso em doenças autoimunes e no transtorno do espectro autista. Por quê? Porque a microbiota intestinal, cada vez mais a gente ouve, né, que o cérebro, que o intestino é o segundo cérebro, e aí existe uma correlação muito importante dessa alteração, né, do que a gente come, de como isso pode ser alterado. Quem trata paciente autista que muda a alimentação percebe isso notoriamente. Na verdade, a gente é o que a gente come, o que bebe, o que a gente respira. E essa alteração, né, tem o intestino como segundo cérebro, inclusive na produção de serotonina, né, que é um neurotransmissor. É muito importante a gente colocar a microbiota e a alimentação como parte do tratamento, como peso importante nisso. Algumas pessoas perguntam sobre a vacina. Ninguém está autorizado a dizer que existem estudos que suportem, né, a evidência de dizer que a vacina é um fator causal do autismo. Agora, já existem estudos, né, que precisam ser aprofundados, que colocam em questionamento a presença de alguns compostos que estão em algumas vacinas, né, como o cobre, como o alumínio, e que podem também estar provocando algumas dessas modificações. Então, é importante a gente falar sobre isso. Vamos falar um pouco agora sobre estudos, né? Quem é da área sempre fica interrogando sobre, mas assim, não tem vários estudos, então eu não vou prescrever. O médico se baseia muito em evidências, né? Evidências científicas. Primeira coisa que eu quero falar a respeito disso é o que eu já falei anteriormente. O médico que for esperar, né, as evidências dentro do padrão que se colocam de evidências de ensaio clínico, duplo cego, com placebo, multicêntrico, controlado. Quem for esperar isso para aplicar na sua clínica vai ficar para trás, porque a terapia canábica, assim como a terapia psicodélica, como eu já citei,
A demanda que existe, os pacientes acudem ao consultório e a gente percebe que esses estudos eles não vão ser suficientes para você iniciar sua prática clínica. Então, mesmo quem estiver esperando esse estudo clínico, realmente vai ficar para trás. O que não quer dizer, eu como neurocientista, né, especialista em neurociências, eu não posso dizer que esses estudos não são importantes, né? Tem que lembrar que os estudos, o rigor científico, ele é aprimorado a partir da tragédia que a gente teve em 1962, com a aplicação da talidomida na gestação, provocando uma formação fetal. Então, esses rigores científicos eles são importantes, mas essa prática clínica ela não pode ser ignorada. Então, a maioria dos estudos, sai uma revisão científica atualmente falando sobre a aplicação da cannabis no autismo, e o que ele traz são 5 estudos, precisamente, né, 3 ensaios clínicos, né, onde um concluído e 2 não, e esses ensaios clínicos eles são precisamente realizados nos últimos 4 anos. Né? No primeiro estudo, como parte de um estudo maior, o efeito, eles colocaram, foram analisar o efeito de uma dose oral única de CBD. Né? Na verdade, eles fizeram uma comparação, né? O que eles fazem, esse estudo, que é com placebo. Vale lembrar que o placebo ele tem um papel importante, né, nos estudos também, mas eles comparam o placebo, que é aquele composto que se propõe a não ter um efeito, né, determinado, em comparação com o canabidiol especificamente, e aí eles usam a ressonância magnética, o exame de imagem, para poder ver, né, os efeitos. E o que é que eles vão ver nesse ensaio clínico? Que o CBD vai modular o sistema glutamato GABA. Antes de entrar nisso, né, eu estou começando a falar dos ensaios clínicos, dos resultados do ponto de vista de sintomatologia, para depois entrar nos estudos pré-clínicos. Por quê? Porque quem não é da área, quando eu entrar no estudo pré-clínico, pode ficar incomodado, porque vão vir termos que não são comuns a quem não lida com o tema. Né? Então, primeiramente, falar sobre esses ensaios clínicos, mas nesse precisamente, ele fala de uma modulação desse sistema glutamato GABA. O que acontece? O sistema nervoso, né, ele funciona de que forma? Quando a gente fala que o cérebro está funcionando, a gente está falando que as unidades funcionais, as células do cérebro estão funcionando. A mesma coisa acontece quando a gente fala o fígado está funcionando, a gente está falando que os hepatócitos, que são as células funcionais que estão funcionando. Então, quando a gente fala de um cérebro funcionando, a gente está falando da comunicação entre uma célula do cérebro e outra. E aí a gente vai se referir primeiramente ao neurônio. Essa comunicação é feita de maneira neuroquímica, através da liberação de neurotransmissores, e ela pode funcionar de forma excitatória, hiperestimulando, ou inibitória, freando. Então, o que é que esse primeiro ensaio clínico ele mostra? Que o CBD ele modula os sistemas glutamato GABA. Né? O sistema glutamato GABA é o seguinte: o glutamato é um neurotransmissor excitatório. Só um minutinho aqui. Tá. Então, veja, o glutamato ele é um neurotransmissor de natureza excitatória. Ele é aquele que opera estimulando. E o GABA é aquele que ele é inibitório. Né? Isso existe suas exceções, mas de maneira geral é isso. E o CBD ele consegue ter essa modulação, né? E ele responde, e eles vão mostrar também, eles fazem essa publicação em 2 momentos, e eles vão ver também que existe no segundo momento, que existe uma diferença quando eles aplicam esse CBD em pacientes neurotípicos e em pessoas que não têm nenhum diagnóstico. Então, o que é que esse ensaio clínico ele vai mostrar? Ele vai mostrar, através do exame de imagem, né, que existe uma modificação real, né, é como se fosse a explicação das bases neurais de como funciona, e ele também vai demonstrar que existe uma diferença no tratamento das pessoas que são usadas como no tratamento do autismo, e as pessoas que não tinham nenhum diagnóstico. Existe essa diferença também. Tem outro tratamento. Você quer trocar o fone? Só um minutinho aqui que eu vou trocar o fone aqui. Enquanto isso, eu desativei os comentários, que é para a gente prestar um pouco mais de atenção na fala, mas a gente vai abrir para perguntas também. Tá. Só não ficar com raiva de mim aí. Eu estou ouvindo ele por aqui, por esse fone ainda.
Mas está tendo algum problema nesse? Tá com eco, um pouco de eco. Tá com eco, né? Entendeu? Só um minutinho então. Tá me ouvindo? Perfeito. O eco diminuiu bastante agora. Bom, então vamos lá. Então veja, né, um outro estudo também, eles vão comparar, e esse estudo ele é bem interessante, né, que eles pegam 150 pacientes, esse estudo ainda está em andamento, e esse sim é um estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo. Esse estudo, como eu falei, a gente ainda está aguardando os resultados dele, né, ele está sendo realizado lá em Jerusalém, lá em Israel. Israel tem que lembrar que é uma potência, né, na estudo dos canabinoides, assim como o Canadá. E aí o que é que eles estão... Esse estudo é bem interessante, porque o que é que eles estão pegando? Eles estão pegando o fitocomplexo. Né? Cada vez mais, né, os laboratórios, né, quem está estudando, você vê, o Canadá, eles estão, atualmente, o Ministério da Saúde do Canadá estuda 800 cepas, né, dessas mais de 3.500 que eu falei, eles estudam mais de 800 cepas. E é importante, por quê? Porque eles perceberam que o canabidiol isolado, você gasta muito dinheiro para fazer o estudo com todos esses critérios e o efeito melhor é com o fitocomplexo. Por isso que cada vez mais a gente está vendo um incentivo maior em se estudar esse fitocomplexo. E nesse estudo, precisamente, eles pegam um fitocomplexo onde eles pegam uma cepa que ele tem uma proporção de 20:1 na relação de CBD e THC. Né, aplicando 160 e 8 miligramas, né, por ml de solução à base de óleo CBD e THC. Mas esse estudo ele ainda está aguardando, né, a gente, como eu falei, esses estudos eles são recentes e a gente ainda está aguardando o resultado. Um outro estudo também que está atualmente em andamento, examinando os efeitos comportamentais do CBDV, com dosagem baseada, você vê, já outro canabinoide, né, o canabidivarina, ou varim, né, no final, que é baseado, eles estão colocando 10 miligramas, né, por quilo, e para estudar por dia, por 12 semanas, né, comparando também com o placebo. E esse estudo que está sendo realizado, ele está inclusive com um aporte, né, de uma doação de 1,3 milhão por parte do Departamento de Defesa do próprio governo dos Estados Unidos. Agora, também a gente tem alguns estudos preliminares, né? O ano passado foi publicado um estudo, né, que ele começou com 188 pacientes. Na verdade, esse estudo, ele foi um estudo que foi a gente pode dizer, houve um ensaio, uma continuação houve um estudo primeiro em 2018 retrospectivo, que eles foram ver também a segurança, a tolerabilidade e a eficácia da cannabis como tratamento adjuvante, e eles pegaram 60 crianças que foram tratadas com CBD e THC oral, também na proporção de 20:1, e a dose foi aumentada no máximo, usando 10 miligramas por quilo dia. Veja, uma coisa que eu quero chamar a atenção também, muitas vezes a pessoa fala bem assim, para você ver que também os estudos eles servem para balizar, mas que eles ainda estão muito aquém do que é a nossa realidade na prática clínica. Essas doses que são utilizadas nesses estudos não são a dose que a gente usa convencionalmente. Então, por exemplo, se tem algum médico nos assistindo e está lá anotando 10 miligramas por quilo dia, não vai ser isso que a gente vai aplicar na prática clínica. Seguindo o protocolo Queensland, que é o protocolo utilizado como Israel, no Canadá, né, uma normativa que a gente sempre fala é maconha menos é mais. Você vai ouvir muito isso num grupo de pessoas, né, de pais e mães que estão ali no tratamento da cannabis medicinal. Maconha menos é mais. Por quê? Porque a gente prefere começar com doses menores. Doses menores e vai subindo. Porque quando a gente começa com uma dose maior, isso daí os estudos vieram mostrando também, tanto que está no protocolo internacional, e quem começou a prescrever aqui anteriormente começou a perceber isso também. Sabe como? As pessoas começavam a fazer uso do óleo, aí dizer, meu óleo vai acabar. Aí tem uma resposta determinada, meu óleo vai acabar. O que é que as pessoas fazem? Eita, eu vou reduzir a dose para não acabar. E aí começava a ter um efeito melhor. E a gente falava, nossa, então essa pessoa responde com um efeito lá embaixo, com a dose que não é aquela que está preconizada. E aí depois o protocolo vem corroborar isso. Então, essas doses, elas não são a que a gente pode se guiar, né, como
como prática clínica, né? Vale a pena chamar a atenção disso para que as pessoas não assistam isso e vejam, não, então eu vou utilizar essa dosagem. Mas esse estudo que eu estou falando, de 2018, realizado lá em Israel, eles pegaram, né, essa dose e os resultados, o que é que eles viram após o tratamento com a cannabis? Os surtos comportamentais, né, eles melhoraram em 61% dos pacientes e os problemas de ansiedade e comunicação melhoraram em 39,47%. Também observaram que o desfecho foi mais favorável, né, em meninos, né, isso aí foi uma observação, e que alguns apresentaram efeito adverso. Distúrbio do sono, 14% dos pacientes pioraram, e 9% pioraram da irritabilidade, e também tiveram perda do apetite, 9% dos pacientes. Então, teve efeito colateral? Teve, mas são efeitos colaterais que são brandos, são efeitos colaterais que nem se compara com esses que são utilizados convencionalmente. Então, por que eu estou falando isso também? Porque aí vale a pena a gente dizer que esses tratamentos eles são bem mais seguros, que é o que esses estudos vêm mostrando, do que os tratamentos convencionais. A gente sabe, né, quais são os medicamentos que muitas vezes são passados para o paciente autista. Risperidona, Stabil, Aristab, a Ritalina, né, o metilfenidato, né, até enfim, Venvance, né, existem vários medicamentos que estão na gama e que são medicamentos que apresentam efeitos colaterais mais significativos. E esse estudo que eu citei, ele serviu para um estudo que foi lançado, né, publicado ano passado, que eles começaram um estudo com 188 pacientes inicialmente, né? Só que no final, eles não foram todos os pacientes que concluíram o estudo. Tem crítica sobre esse estudo? Sim, tem crítica sobre esse estudo, né? A maioria dos pacientes ele foi tratado também na proporção de 20:1, com esse estudo, que foi 1,5% de THC e 30% de CBD. Você viu que eles cursaram com falta de apetite, 9% dos pacientes? Sim. Por quê? Porque o CBD ele pode inibir o apetite. Também é importante falar isso aqui, porque às vezes a pessoa fala assim, eu ouvi falar que a pessoa que usa cannabis, até de forma de uso adulto, né, uso social, aumenta o apetite, né, a chamada larica. Pode diminuir o apetite? Pode. O THCV pode diminuir o apetite, o CBD pode diminuir o apetite. Então, para você ver que isso não é uma receita de bolo. Apenas 93% dos pais, ou seja, 155% dos pacientes, dos participantes desse estudo, participaram do acompanhamento até os 6 meses, né? E mais um terço desses pacientes, eles relataram uma melhora significativa nos 3 pontos finais. Quando eu falo 3 pontos finais, uma coisa que eu não falei na hora de caracterizar, de dar o diagnóstico do paciente autista, que é o seguinte, normalmente o paciente autista, ele se comporta, tem aquela que alguns autores chamam de tríade ou díade. O que é a tríade? Um comprometimento da comunicação verbal e extraverbal, né? Da sociabilidade e do comportamento, né? Comportamento das estereotipias, né? A sociabilidade, essa interação social, que alguns autores colocam a sociabilidade e o comportamento junto, e aí fala que é uma díade junto com a comunicação, ou fala que é uma tríade. Então, quando a gente fala esse estudo, ele tem limitação por quê? Porque é um autorrelato subjetivo, é uma observação dos pais. Então, do ponto de vista de capricho, né, de rigor científico, ele deixa a desejar. Mas, assim, as estimativas, né, 80% dos pacientes tiveram adesão. E esses relatos dos pais, eles são muito importantes, né? Efeitos colaterais, foram efeitos colaterais em poucos pacientes, 5% somente relacionaram que efeitos colaterais, entendeu? E aí eles melhoram o quê? Eles vão melhorar da ansiedade, eles vão melhorar do comportamento, né, dos surtos comportamentais. Vale lembrar também que também não eles podem apresentar efeitos colaterais como tontura, como náusea, como vômito, palpitações, qualquer hipersensibilidades aos compostos, né? Mas assim, mesmo não sendo um estudo que ele tem aquele rigor todo, esse relato dos pais ele é muito importante e é o que vem retroalimentando a gente no consultório, porque é justamente essa busca dessa melhoria. Doutor Pedro, a gente vai curar? A gente não fala de cura, né? A gente não fala de cura, a gente fala de uma busca por uma remissão, né? A gente fala de uma busca por essa homeostase. O sistema endocannabinoide, ele não é responsável pela homeostase, pelo equilíbrio? Sim. Então, o que a gente vai buscar é isso.
A gente vai procurar uma reversão dos sintomas, trazendo esse equilíbrio. Inclusive, quando eu for falar sobre os estudos pré-clínicos, estudos que foram observados em modelos animais, né, que é eu falo pré-clínico, algumas pessoas não estão acostumadas com o termo, a gente vai ver várias evidências de como o sistema endocannabinoide, a falha do sistema endocannabinoide sendo a própria causa, né, daquele comportamento autista. Então, existe outro estudo também realizado em Israel com 53 crianças, que eles receberam canabinoides orais sob supervisão, também na proporção de 20:1, e aí você pergunta, esse daí foi analisado num período de 66 dias, né, com 16 miligramas por quilo de CBD e 0,8 de THC, essa é a proporção de 20:1. Eles não ultrapassaram a dose máxima nem de 600 miligramas de CBD, nem de 40 miligramas de THC. O que eles perceberam? Os efeitos do canabidiol em relação à hiperatividade, problema do sono, autolesão e ansiedade foram relatados como uma melhora, né? E aí é um estudo coorte também, e ele deixa a desejar. A hiperatividade foi controlada em 80%, a automutilação foi melhorada em 82%, problema do sono em 60%, e melhora da ansiedade em 64%. Então, veja, se por um lado a gente pode dizer bem assim, puxa, o meu tratamento ele não foi resolvido, né? O meu problema ele não foi resolvido, e aí tem aquela frustração, né? do pai, do paciente, fala, mas não resolve para todo mundo? Não vai resolver para todo mundo. Né? Como disse o professor Draulio numa palestra sobre o tratamento da depressão com a ayahuasca, não é uma bala de prata, entendeu? Mas quando você vai observar essas cifras, você percebe que são raros os medicamentos que provocam, né, essa modificação nesse tratamento. Então, com esse tratamento. Então, a gente tem que comemorar, sim, porque eles são, quando você vê uma redução da dor de 60%, uma redução de 80% em autolesão, ou seja, de cada 5 pacientes, você vai ter 4 pacientes que vai melhorar desse sintoma, que é um sintoma grave, né? E um outro estudo que mostra um benefício adicional após o tratamento com a cannabis, que foi um estudo feito em 2018, foi a redução da ingestão de medicamentos, onde 1/4 dos pacientes pararam de tomar medicação, mais de 30% das crianças receberam menos medicamento e outros receberam mais ou menos o da dose atual. Então você vê que existe também uma redução significativa dessa redução de tratamento, né? de uso de alopáticos, que é o que eu quero dizer. Tá? E outra coisa importante também, quando a gente vai falar sobre o uso de alopático, né? A cannabis ela consegue melhorar tanto pelos seus efeitos, né? E esses efeitos eles são notórios porque a gente já conhece os efeitos dos canabinoides, mas muitos pacientes também melhoram pelo simples, né? Que não é tão simples, mas pelo simples fato de a gente conseguir tirar esses medicamentos. Então, às vezes, você pega uma criança, um paciente, né, de maneira geral, eu falo criança, mas um paciente de maneira geral, que ele está sofrendo com ataxia, né, que é aquele andar cambaleante e tal, você fala, não, é porque a criança tem epilepsia, por isso que ela deve andar assim. Aí, quando você suspende o topiramato, a criança consegue voltar. Então, uma das vantagens é reverter, né, deixa de apresentar o sintoma da ataxia. Então, você vê, não foi nenhuma ação direta do canabinoide, foi só a retirada do topiramato, né, que ele já consegue proporcionar essa melhora clínica. Então, é importante dizer que quando a gente procura a melhorar esses sintomas, eles podem ser tanto por efeito dos canabinoides como tal, como também por conta da redução desses medicamentos. Veja, eu disse para você que a gente está falando sobre canabinoides, mas vale lembrar também, e eu quero um dia conversar sobre isso, que são os efeitos medicinais dos terpenos, né? Os terpenoides que dão cheiros, né? Que estão presentes no limão, por exemplo, são aqueles responsáveis pelo cheiro, que ele também tem efeito anticonvulsivante, antidepressivo, ansiolítico, anticancerígeno, né? Antitumoral, neuroprotetor, antimutagênicos, antidiabéticos, né? Os diabetógenos. Então, também esses compostos, né? Que são os terpenoides, eles têm esse efeito que são chamados efeito comitiva.
E aí algumas pessoas podem ter curiosidade de dizer bem assim, vem cá, mas aí me fale, como é que age isso no cérebro? Por que é que a cannabis ela consegue melhorar? Os estudos pré-clínicos são os que melhores evidenciam isso, né? Então, por exemplo, o que a gente tem? E aí eu tenho que falar um pouco sobre o sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide, eu falei que a gente tem o receptor canabinoide, e aí receptores canabinoides específicos, canabinoides, CB, de canabinoides, CB1, que estão mais presentes no sistema nervoso central, e o CB2, que está mais presente nas células imunes. E é por isso que a cannabis também tem essa propriedade imunomoduladora. Ou seja, os canabinoides, quando eles se ligam no receptor CB1, né, eles provocam essa ação que é maiormente percebida no sistema nervoso central, sistema límbico, né, os gânglios da base. Existem algumas estruturas do sistema nervoso central importantes, né, que vão explicar, né, porque aqui tem esses efeitos benéficos. E os CB2, que eles estão mais presentes nas células imunes, eles também estão presentes na microglia, nas células da glias, que são células importantes no sistema nervoso central. E aí vale lembrar do seguinte, vale lembrar que o quê? A gente às vezes fala assim, doença autoimune. O autismo é considerado uma doença autoimune? Ele está categorizado nesse grupo de doenças? Não. Mas tem um componente imune importante? Sim, tem. Então, a modulação da imunidade, ela também é um alvo terapêutico no tratamento não só das doenças autoimunes, do sistema nervoso central, como a esclerose múltipla, ou do sistema periférico, né? Como também ele é importante na atuação da microglia. Então, por exemplo, o CBD, né, que é o canabidiol, ele vai se ligar nesse receptor CB2, no CB2, e ele vai provocar essa biologia microglial, né, que vai ter uma importância também no tratamento do autismo, tendo em vista que o que a gente tem são a microglia, ela regula conexões neuronais, né? Ela é responsável também por regular aquela hiperexcitabilidade. Eu disse que o sistema nervoso central ele funcionava hiperestimulando ou freando, inibindo. Então, em alguns pacientes, né, com epilepsia, a própria dor neuropática e no comportamento do autismo, a gente tem essa hiperexcitabilidade e a microglia são células imunológicas residentes desse sistema nervoso central e vai ser também responsável pela primeira linha de defesa. Elas modulam a plasticidade neuronal também. O que é a plasticidade neuronal? Quando a gente estudava sistema nervoso, né, dizer que um tecido nervoso, uma vez lesionado, nunca mais se regenerava. Não, hoje a gente sabe da neuroplasticidade, isso tem por meio de liberação do que a gente chama de neurotrofinas e do fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o BDNF. E o CBD e o THC, né, o THC também, porque muita gente fala bem assim, então o THC ele é euforizante, ele é alucinógeno, então está proscrito, está contraindicado no paciente com autismo. Negativo. Por quê? Ele está indicado também, tanto que, como eu mostrei aqui, os estudos eles estão apontando a presença do THC e como é que ele vai agir. A gente tem que lembrar que grande parte das alterações do sistema nervoso central, quem é que está mais presente no sistema nervoso central? O CB1, o receptor CB1. E quem se liga ao CB1, quem tem preferência pelo CB1 é o próprio THC, né? E aí é o seguinte, falando do sistema endocannabinoide, a gente tem que lembrar que essas estruturas, os endocannabinoides, nós vamos ter estruturas, né, enzimas que vão fabricar, sintetizar, e nós temos enzimas também que vão inibir, né, que na verdade que vão degradar. E toda vez que a gente fala da ação desses canabinoides, eles vão agir inibindo aquelas enzimas que degradam, como eles também vão estimular aquelas que sintetizam, né? A administração também, vários estudos, né, com a administração de anandamida, que é o nosso endocannabinoide, diminui a produção de interleucina 17, né, que a interleucina, ela pode ser considerada como pró-inflamatória, ou seja, esse modelo de camundongo, né, mostrando como diminui essa hipersensibilidade imunológica, e são vários os mecanismos de ação, né?
essa desregulação, estudos mostrando que desregulação do sistema endocannabinoide estão presentes em desordem do espectro do autismo, né, o que mostra essa disfunção em modelo de autismo celular monócito e macrofágico, né, mostrando como o RNA, a proteína para receptor CB2, essas enzimas são desreguladas, indicando aí o envolvimento desse sistema endocannabinoide, ou seja, são uma série, né, como eu falei para você, o fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, e os receptores CB1 cooperam para proteger contra essa excitotoxicidade, ou seja, são diversos os ensaios, né, que mostram que essa sinalização canabinérgica ela é capaz também de liberar dopamina, né, enquanto essa sinalização dopaminérgica, ela através dos receptores da dopamina D2 leva à regulação positiva, ou seja, a gente tem também, né, um envolvimento desse sistema endocannabinoide também no sistema dopaminérgico, o que explica também não só o tratamento no autismo, como também no paciente de Parkinson, né, que ele consegue se beneficiar. E também na liberação de ocitocina. Na ocitocina, que a gente sabe que tem um fator cada vez mais vem sendo estudada também no tratamento com autismo, e ela guarda essa relação com o sistema endocannabinoide, e que a ocitocina, né, que quando, por exemplo, que o bebê mama, né, estimula a produção na mãe de ocitocina e a produção de leite, a gente sabe que ela tem muito a ver com essa relação pessoal e também influencia na questão da sociabilidade, né? Então, são diversos, né, os estudos pré-clínicos, esses já são mais consolidados, que vai mostrar como são essa ação dos canabinoides no tratamento do autismo. Agora, vale dizer isso que eu falei, né? Isso daqui é o que a gente está citando como estudos. Tem muitos estudos para serem realizados? Sim. Tem que ser realizado uma gama de estudos? Sim, ainda tem que ser realizado uma gama de estudos. Mas o que a gente consegue perceber na prática clínica, de maneira segura, eficaz, é que os pacientes eles têm uma boa tolerabilidade, uma boa aceitação desse tratamento, e cada vez mais isso vai se mostrando promissor, né? Aquele profissional que ele não se empoderar, né, do conhecimento, do tratamento através da cannabis, ele vai ficar para trás como um todo. Então, assim, eu costumo dizer que quem tem preconceito com a planta, comece estudando o sistema endocannabinoide, comece estudando o corpo humano, que vai entender que a planta ela é somente um veículo, né, que para fornecer essa dose extra de algo similar que a gente fabrica, que são os nossos endocannabinoides. Mas eu quero abrir aqui um pouco para a gente não ficar nessa linguagem muito técnica, né, porque tem muita gente que não é da área, mas que a gente pode se aprofundar também nesses estudos pré-clínicos, se quiserem depois, para eu trazer algo mais específico também relacionado a essa função no sistema nervoso central especificamente. A gente está com 2 minutinhos para dar 1 hora já de live. Eita. Eu separei algumas perguntas aqui. Eu acho melhor a gente já encerrar esse bloco e retornar para responder o pessoal. Tudo bem, então. Pode ser? Pode. Então vamos lá. A gente Vamos já lá, volta, então. hein? Entra aí, todo mundo de novo. Tá jóia, então. Valeu.